Olá, bom dia! Sejam bem-vindos aqui ao programa Sem Pauta desta terça-feira, dia 14 de junho de 2022. É um prazer muito grande ter você aqui, meu amigo, minha amiga, ouvinte e telespectadora do programa Sem Pauta. A partir de agora, muita informação com entretenimento para você. Hoje, programa especial, estamos aqui iniciando, né, um novo projeto, um novo quadro aqui do programa Sem Pauta, que é o Pod Saúde, né? Finalmente Pod Saúde aí no ar, levando muita informação sobre saúde de uma forma direta, leve, de maneira que você aí, meu amigo, minha amiga, entenda, né? E possa estar vivendo, né, a saúde, né, no seu dia a dia, né? E para isso, deixa eu dar aqui as boas-vindas, né, a minha amiga, a doutora cirurgiã dentista Cristiane Godinho, que me dá a honra aqui, a alegria da gente estar juntos aqui, tocando aqui esse Pod Saúde aqui, esse baita projeto aqui, né? Esse sonho aqui da doutora Cristiane, a gente colocando aqui em realidade aqui no 107,7 também, em todos os canais aí das redes sociais. Me permita chamar de Cris. Cris, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. E parabéns aí pelo projeto, viu? Obrigado, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado, Rogério. Primeiramente para você por ter abraçado essa minha ideia, que é um ideal meu de verdade, para levar para a população muita informação boa de saúde, para as pessoas tirarem as dúvidas delas, que depois que veio a pandemia, as pessoas ficaram mais atentas à saúde, falando mais sobre saúde. Então eu acho que na rede social, na internet, aceita praticamente tudo. E nem sempre o que está escrito lá, o que as pessoas falam é fidedigno. Então eu quero que aqui seja um oráculo da população, porque só vai passar profissionais muito bem capacitados. Muito bem. Obrigado também, Thiago, pela parceria que está fazendo comigo também. Eu é que agradeço. Thiago. Boa sorte. Obrigada a todos. Eu estou aqui com o Dr. Felipe Racha Sakabi. Ele é primeiro tenente médico da Marinha do Brasil, cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Instituto do Coração da Faculdade de Medicina de São Paulo, INCOR e FM USP. E ele é regulador do Plano de Saúde da Santa Casa de Santos também. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Cris. Bom dia, Rogério. Bom dia, Fábio. Bom dia, nossos ouvintes aí. É um prazer muito grande estar debutando aí. E como você falou, nessa área da saúde que a gente gosta tanto e a gente é tão carente de informações. Muito obrigado pelo convite, espero contribuir muito nos próximos minutos aí para a nossa população. Obrigado, doutor. Eu estou aqui também com Fábio Eleutério da Silva. Ele é professor formado pela FEFES há 25 anos, especialista em atividades aquáticas, professor do Liceu Santista, personal na área de natação, musculação, condicionamento físico, surf com foco em qualidade de vida. Professor Fábio, você seja muito bem-vindo aqui no Pod Saúde. Agradeço muito a sua presença na nossa estreia. Cris, obrigado, tá bom, muito obrigado pelo convite. Bom dia, Felipe, bom dia a todos aqui na rádio e bom dia, ouvintes, né? Muito obrigada. Com muita felicidade que eu tô aqui para poder, como você falou, passar o melhor de saúde aí para os ouvintes aqui em Santos e todo o Brasil também, aqui não? Todo o Brasil. Estamos ao vivo, né, pelo Facebook do programa, né, você podendo acompanhar em áudio e vídeo, né, e também para todo o litoral, né, de ponta a ponta, né, tanto do sul quanto do norte, né, pelo dial, pelo 107,7. Maravilha, maravilha. Obrigado. Tá bom assim ou não? Tá ótimo. Para começar tá bom, né? Tá ótimo. Aliás, lembrando, né, que você pode participar ativamente conosco, né, através do nosso WhatsApp, o 99797-1077. Vou repetir, 99797-1077. Certamente aqui, nós vamos bater papo aqui, vão surgir algumas dúvidas e a gente quer que você participe aqui conosco, ativamente aqui. Lembrando também, né, que ainda nesta semana, né, esse nosso piloto aqui que está sendo gravado, né, essa estreia aqui do Pod Saúde estará disponível já no canal do YouTube do Pod Saúde, então você vai poder acompanhar lá na íntegra a hora que quiser. A internet é boa por isso, né? A gente tem lá à nossa disposição, lá dá para escolher, né, o material, aquilo que a gente quer consumir também dentro da internet. E certamente isso aqui será um material muito valioso, tá certo? Gente, 7 e 5, vamos pro
primeiro rápido intervalo comercial, são 2 minutos e daqui a pouco a gente está de volta aqui para iniciar o nosso bate-papo aqui no Pode Saúde, estreando aqui na Santa Cecília FM. Muito bem, de volta ao programa Sem Pauta desta terça-feira, 7h08, né? Da manhã dessa terça-feira aqui, estamos iniciando aqui o Pode Saúde, né? Que é o super podcast, né? Aqui, conduzido pela doutora Cristiane Godinho. Mas antes disso, antes de a gente passar para o nosso bate-papo, será que a gente pode falar um pouquinho do tempo, Thiago Paes? Como é que vai ficar o tempo na manhã dessa terça-feira? Aliás, nesta fria terça-feira, né? Vindo para cá, na rua, a gente percebia as pessoas ali, né? Se encolhendo, né? Andando. Mão no bolso. Oi? Eu me incluía. Você, né? O Thiago chegou disfarçado hoje. Aliás, Thiago, eu vi 2 pinguins passando hoje aqui na frente. O maior era eu. O maior era você. Esse frio continuará, Thiago? Continua. Pelo menos hoje a temperatura vai permanecer baixa. Tempo e temperaturas bem parecidos com o que tivemos ontem aqui em nossa região, com o sol brilhando, porém temperaturas baixas. Nesse momento tem 16 graus de temperatura aqui no bairro do Boqueirão, em Santos, onde fica o sistema Santa Cecília de comunicação. A máxima prevista para hoje é de 21 graus, sol, pouquíssimas nuvens, é o que nos espera nessa terça-feira aqui na nossa região. Rogério Amador. Muito bem, deixa eu mandar aqui um abraço pro doutor Carlos de Castro, né, da Nova Emergências, que está nos acompanhando e manda aqui, Cris, um bom dia aqui para todos nós. Carlos. E sucesso aí com o Pode Saúde, mensagem do doutor Carlos de Castro. Obrigado, doutor Carlos. Gente, vamos lá. Deixa eu de novo aqui colocar o nosso WhatsApp, 99797-1077, para que você participe aqui conosco, mandando a sua mensagem, a sua pergunta, sugestão, crítica. Importante que você interaja conosco aqui até as 8 da matina. Cris, vamos lá? Vamos começar. Eu vou começar com o Dr. Felipe. O que caracteriza uma doença cardiovascular? Eu recebi 3 perguntas iguais. Então, o processo de adoecimento, ele começa na fase pré-sintomática, né? Existem algumas doenças, como a hipertensão, o diabetes, que nessa fase pré-sintomática ele já começa a fadigar a doença cardiovascular. Então a gente separa primeiro uma fase pré-sintomática, onde você não sente nada, que a pressão sobe muitas vezes a 15, 16, 17, ou você tem um açúcar de 200. O seu corpo já começa a adoecer nesse momento. Aí você passa por uma fase sintomática, que é quando essa pressão alta, essa glicemia, o sobrepeso, o uso do cigarro já começa a ter algum tipo de expressão em você. Então, quando você tem um infarto, tem um AVC, e você tem uma fase pós-sintomática ao tratamento dessas doenças. Então a gente separa na fase pré-sintomática, que é a fase onde a gente tem que interagir, onde a gente tem que ser muito agressivo com os fatores de risco. A fase sintomática, onde você literalmente tem que apagar o incêndio, e a fase pós-sintomática, em que você tenta o máximo que você conseguir reverter essas condições. Ou controlar? Na medida do possível, reverter ou controlar. Algumas condições você consegue reverter totalmente, mas hoje, com a qualidade dos remédios que nós temos em 2022, você consegue controlar a maioria delas. Certo. Assim, a idade mais comum que acomete, assim, pode nascer ou na idade adulta. Isso então, influencia com a qualidade de vida que a pessoa teve, ou a predisposição genética, ela não tem como se safar disso? Sim, nós temos as duas coisas. O envelhecimento também é uma coisa que agrega algum risco cardiovascular a gente, mas isso a gente tem pouquíssima coisa a se fazer. Só abrindo um parêntese, o homem, como ele cuida menos do corpo, ele adoece mais cedo do que a mulher. A mulher, como ela tem uma saúde, ela é mais magra, ela fuma menos, ela controla mais a pressão, ela se trata mais, a mulher adoece mais tarde, tá? Então, a rigor, o homem começa a adoecer na 6ª para a 7ª década de vida e a mulher um pouco mais tarde que isso. Inclusive as mulheres que vivem mais que os homens do nosso país. Por quê? Porque cuidam mais do seu organismo. Quanto ao nosso DNA, infelizmente não. O que está no nosso DNA, está no nosso DNA, está no nosso futuro. Inclusive já existem testes genéticos para algumas patologias cardiovasculares que você consegue ver se a pessoa tem o gene ou não de uma determinada arritmia, de uma determinada cardiopatia. E baseado nisso, você consegue prescrever um tratamento mais adequado.
para essa pessoa. Então a gente já está chegando na medicina numa fase em que você consegue estudar o gene da pessoa, fazer um mapa da pessoa e saber onde você precisa atacar. Então as duas coisas. A parte genética é muito importante, a gente tem que olhar os nossos antecessores e hoje a gente já consegue estudar o nosso gene. E essa parte dos fatores ambientais são as partes, como a gente estava falando aqui antes do programa, reversíveis, né? Sim. A parte assim, da atividade física, que agora também vai para o professor Fábio. Existe assim um paciente que chega para você, já cardiopata. A sua orientação é aquela cardiopatia que está conseguindo controlar. Aí tem que melhorar a alimentação e você indica uma atividade física. Qual é os dois em conjuntos, eles conseguem agir positivamente no paciente ou somente medicação ou somente atividade física? Cris, uma das primeiras coisas quando a gente termina um transplante cardíaco, que eu já participei de alguns quando eu estava trabalhando no INCOR, é estimular a pessoa a fazer a fisioterapia, que é a atividade física. Então a fisioterapia, como qualquer outra coisa, e a atividade física deve ser dosada. E todo mundo pode e deve fazer atividade física. Não existe uma pessoa que não pode ou que não deva. Óbvio que isso ela deve ser prescrita por um profissional e acompanhada por um educador físico. Eu não posso sair aí sem saber a minha condição praticando atividade física. Isso é muito importante. Então o que eu queria deixar claro é que o exercício físico ele é importante, ele deve ser feito em qualquer momento, sob prescrição e acompanhamento técnico adequado. Isso é muito importante. Na verdade, não. Fiz sinal aqui porque eu acho que a gente entra agora num tema que talvez é um tema importante para a gente falar aqui, né, e disseminar, de novo, a questão da atividade física. Né? Por quê? Porque, infelizmente, a gente não tem dados aqui, evidentemente, mas eu suponho que ainda temos muitos sedentários, né, que são as pessoas que hoje não praticam nenhuma atividade física. E aí, qual que seria aqui o nosso desafio e missão aqui dos nossos microfones, né? É justamente levar essa informação de que a atividade física, ela é para todos, né? E aí, evidentemente, que entra aí os cuidados. Aí eu vou passar a palavra para os dois profissionais agora aqui. Assim, do ponto de vista, muita gente pode estar se perguntando, puxa, mas eu tô gordinho, tô gordinha, tô fora do peso, tô absolutamente parado. Tem como iniciar uma atividade física? É isso? Tem, professor. Professor, educador físico, nada melhor do que o educador físico aqui para disseminar isso para nós. Tem como iniciar uma atividade física, um exercício físico, tá? Você pode começar já em casa, né? Pode começar com alongamento, de repente começando aí com 15 minutos, 5 minutos por dia, né? O que o teu corpo precisa entender de uma forma geral, fisiologicamente, mentalmente, é que ele precisa daquele movimento, tá? Depois que ele entende e os benefícios começam a surgir, muitas vezes até a curto prazo, às vezes um bom alongamento de manhã, de 5, 10 minutos, pode deixar o teu dia melhor. E aí você vai cultivando o bom hábito. E quando você tem garra e continua, isso vai de um dia para uma semana, para um mês, um ano, e aí os benefícios chegam mais ainda. Você não tem que ser um atleta, você pode ser um atleta da vida e ter uma longevidade, uma qualidade de vida, né? Tendo inclusive um coração saudável, né, Felipe? Exato. É tão importante, né? O que fazer para ter um coração saudável? Na verdade, assim, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que aquela pessoa que gosta de uma saúde estável, ela deve fazer 150 minutos de atividade física por semana. Existe um tempo já que menos 150 minutos, a OMS considera essa pessoa ativa e mais 150 minutos ela considera a pessoa praticando atividade física. E acima de 300 ela considera atleta, que é a diferença entre o atleta amador e o atleta profissional. A diferença é que o atleta profissional ganha dinheiro com isso, o amador não, como eu. Eu pratico a minha atividade física, eu procuro fazer o exemplo do que eu aplico. Ontem, na última consulta do meu consultório, eu atendi um profissional da área da saúde, em que esse profissional estava há 20 anos sem fazer uma atividade física. E uma das queixas dela é a irritabilidade. E eu, olhando aquilo, eu vi aquela pessoa, ela não tinha doença nenhuma, mas eu falei, olha, você tem que procurar um educador físico fazer atividade física. Não adianta nada você prescrever para os outros e não fazer para você. Então eu acho que esse é o desafio.
a gente tem que difundir a informação e mostrar no nosso corpo, né? Sim. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu pratico atividade física, pratico bastante no nível competitivo, já fui atleta profissional, hoje não sou mais, mas eu gosto muito de fazer atividade física e pratico isso daí pelo menos aí na minha semana 7 a 8 horas. Isso é ótimo. Professor, para problemas cardiorrespiratórios, a natação, ela realmente ajuda muito o paciente que tem problema respiratório ou cardiorrespiratório? Olha, Cris, é assim, só vou te falar uma coisa que você bem sintetizado, tá? Muita gente me pergunta isso. Só seja o seguinte, as décadas se passam e os profissionais da saúde continuam recomendando sempre o mesmo esporte, que é a natação. A natação. Não é nem a hidroginástica, nem nenhum outro esporte feito na água, mas a natação. Por causa tá? também do impacto, que não tem também. Não, então, na parte respiratória eu atribuo, dentre várias coisas, eu atribuo algumas principais. Tá. A primeira é que na natação você é obrigada a coordenar a respiração constantemente. Se isso não acontece, você ingere a água. Esse é o primeiro ponto. Você não pode dar mancada em respiração. Certo. Tá? O segundo é que a água ela oferece uma pressão em todo o teu corpo, inclusive no tronco. Então, quando você faz o trabalho respiratório de inspiração e expiração, tem uma pressão hidrostática ali. E aí você intensifica esse trabalho respiratório, alcançando mais o músculo da respiração, que é o diafragma. Tá? E indo além, né? A natação ela é muito aeróbica. Existem vários esportes aeróbicos, mas a natação vem numa pegada de resistência aeróbica bem intensa. Até mesmo para quem está começando. Muita gente pensa, ele vai começar a nadar agora, então ele não vai treinar tanto. Depende. Muitas vezes uma pessoa que está começando, sem querer desmotivar os nossos ouvintes, em alguns momentos ela cansa num nível razoável. Não como atleta, né, Felipe? Mas acaba acontecendo um trabalho cardiorrespiratório, fazendo com que esse problema respiratório de repente desapareça. Eu falo de repente porque assim, estatisticamente, quem começa a nadar, depois de algum tempo, dependendo da patologia, esse problema respiratório some. Asma, bronquite e tudo mais. Mas em muitos casos, eu acabei me perdendo na fala aqui. Existe uma tendência de você ter o controle, né, dessas doenças com a linha com o passar do tempo, né? Então, aquela pessoa que é praticante de atividade física, ela tem uma tendência a ter o controle maior. E no caso da natação também até coisas que têm impacto ao tipo do tratamento da água, né, Fábio? Tem água tratada à base de ozônio e água tratada à base de cloro, né? Sim. Isso tem toda a diferença para aquela pessoa que tem algum tipo de alergia e pratica atividade física. Eu falo isso por ser ex-nadador. Sim. Eu, às vezes, entrava numa piscina que era mais tratada com cloro, que era uma piscina mais tratada de uma forma mais agressiva, eu saía alérgico. Eu entrava alérgico e saía alérgico. Pior do que... E quando eu entrava numa piscina com tratamento melhor, eu saía com as minhas alergias mais controladas só. E por muitos e muitos anos foi assim. Eu sabia quanto de cloro tinha quando eu saía da piscina. Quando eu cheirava a minha pele e quando eu olhava meu olho no espelho. Sim. Quem tem a frequência cardíaca muito alta, a natação, ela é mais indicada por ser uma atividade aeróbica intensa ou outro tipo de atividade? Porque eu já conversei com o cardiologista, para poder controlar essa frequência, tem que fazer uma atividade exacerbada aeróbica. Para aquela pessoa... Aquela pessoa que está em casa que tem, né? Que tem a frequência mais cardíaca elevada, mais alta. Ela tem benefício do exercício físico aeróbico, que é o quê? Manter a frequência alta e constante. Uma corrida, um trote de 30, 40 minutos, uma aula de natação de 40 minutos, uma pedalada mais longa, que isso faz o quê? Faz o organismo se adaptar a ter batimento mais alto no esforço e quando você está no repouso, o organismo entender que você está no repouso e você tem frequência cardíaca mais baixa. Então, para reduzir esse sintoma, inclusive o Covid dá muito isso, Cris, dá essa sensação de batimento cardíaco muito elevado, a gente tem orientado as pessoas a fazer atividade física aeróbica, 30, 35 minutos, para lá quando você para de fazer o exercício físico ter esse benefício da redução da frequência cardíaca. 1 hora de exercício físico, você tem benefício nas próximas 23 horas. Então, quem faz exercício todo dia
do ponto de vista cardiovascular, 1 hora por dia tem uma proteção cardiovascular por 23 horas, tem benefício cardiovascular por 23 horas. Cris, deixa eu mandar aqui um abraço para alguns amigos e amigas aqui, o Oswaldo Ramos Hélio, ele que é ex-presidente lá do nosso Vermelhinho da Ponta da Praia, o Clube Internacional, né? Engenheiro e basqueteiro, né? Oswaldão, obrigado aqui pela sempre audiência. Agradecer aqui também outra mensagem aqui. Bom dia, Rogério Cris. Bom dia, Thiago Paz. Bom dia a todos da bancada nessa estreia do podcast Saúde, no programa Sem Pauta. Um bom dia especial. Aí ele manda um bom dia especial, né? Obrigada. A ele, doutor Felipe Sacab. Diz aqui o Martinho Poliro, superintendente do Litoral Plaza. Obrigado, viu, Martinho, Martinho, um abraço, Martinho. Pela participação. Tem uma participação aqui de um ouvinte. É o Carlos, que não é o Carlos de Castro. Não é o de Castro. Não é o de Castro, é outro Carlos aqui. Ele não fala de onde que ele é, mas ele aqui manda aqui um bom dia, parabéns pelo programa e levar saúde a toda a população. Gostaria de perguntar os benefícios da caminhada. Já passei dos 50, não consigo mais correr, diz o Carlos. Caminhada faz bem? Diz aqui o Carlos. Obrigado, viu, Carlos, pela participação. Caminhar, aliás, falávamos aqui fora do ar, né? Temos aqui um jardim a céu jardim, aberto. O maior do mundo, hein? O maior jardim a céu aberto do mundo, hein? Segundo o livro Guinness. Exatamente. E aí, caminhada, gente? Caminhada, como todo tipo de atividade física, faz bem, sim. E eu vou dizer uma informação. Mesmo aquelas pessoas que só caminham ao final de semana, elas têm um benefício do que quem não faz nenhum tipo de atividade física. Então, fazer exercício é importante. Fazer pouco serve e é melhor do que não fazer nada. O que é ruim é ficar em casa assistindo TV e ficar pendurado no celular. Isso é ruim. Já me perguntaram, se eu passear com o meu cachorro, é atividade física? Cris, pergunta importante. Tem até um trabalho que compara a saúde cardiovascular em quem tem pets e quem não tem pets. O fato de você ter um cachorro e passear com o seu cachorro 2 vezes na semana reduz o risco de você infartar. Que boa notícia! Por 2 motivos. Porque você tem atividade física, isso é importante, e por um objetivo, por uma coisa que eu não imaginava. Dar e receber afeto é fator de proteção cardiovascular. Acredita? Acredito. Ter cachorro é bom pra saúde, gente. Tenham Cachorro, cães, gatos. Eu tenho 2 gatos e 2 cachorros. E o bacana também é que assim, para quem está iniciando uma caminhada aqui em Santos, por exemplo, a cidade é plana, né? Então é totalmente favorável. E até como o Felipe falou, caminhar é muito bacana. Para quem está começando, é uma atividade de baixa intensidade. E na caminhada você trabalha inúmeros grupos musculares de forma bem equilibrada. Muitas vezes na corrida, apesar de ser um trabalho completo, você acaba potencializando de repente mais o trabalho da panturrilha ou da parte anterior da coxa. Na caminhada, tudo acontece em maior harmonia no trabalho muscular. Então, eu acredito que dá para fazer um bom treinamento com a corrida e também com a caminhada. Existem vários níveis de caminhada, né? Agora, pergunta o calçado que a pessoa vai utilizar para começar a caminhada ou no futuro começar a corrida. Ela tem que ter uma orientação? Porque pode, da caminhada, dependendo do calçado que ela está vestindo, que ela está calçando, pode causar algum problema. Cris, tem que ter essa orientação. Que as pessoas precisam colocar isso, na cabeça. A gente tem que usar tênis para fazer calçada, para fazer caminhada. Tem que usar o calçado adequado. Por quê? Porque a gente pode ferir o nosso pé, né? Principalmente para a gente que caminha na região da praia. Então, às vezes tem aquelas conchinhas, ou mesmo algum detrito que a gente tem que usar um sapato fechado. E dos tênis feitos para fazer atividade física, existem quem quer correr até 5 km, o solado ele é mais baixo. Quem quer correr entre 5 e 20 km, você tem um solado intermediário. E para aquelas pessoas que querem fazer maratona, o solado é bem alto, bem alto. Para quê? Para reduzir o impacto. E hoje em dia nós já temos até tecnologias à base de fibra de carbono que a gente usa para absorver o nosso impacto. Inclusive, uma das maiores influenciadoras digitais dessa parte, que é a Valerie Mello e o Edu,
que são, eles são de São Paulo, eles mudaram para Santos. Eles têm um blog chamado Tênis Certo, que ensina você o calçado certo e opina sobre os diversos tipos de calçados que você tem. ótimo. Ele passa a opinião deles, quem quer fazer uma caminhada, ele olha até a relação custo-benefício. Então, é um blog chamado Tênis Certo, que é muito legal, que eu sou fã e que eu curto, que são pessoas que estão sempre correndo na praia. Muito bom. Uma pergunta que eu queria fazer para os dois. Só completando Sim, o que o pode Felipe falar. falou aqui. Sim. E não se intimide para começar, porque se você também não tem um tênis, nossa praia é plana e você pode caminhar na beira da água. Falando aí em água mais uma vez, né? Sim. Com a água até o tornozelo, o nível de impacto é 1. Com a água até o joelho, o nível de impacto para as tuas articulações que estão começando é menor. Aqui em Santos dá para caminhar com água até a cintura. Claro, dependendo das condições do mar, Sim. a gente tem que ser responsável com isso. Né? Muito Então, bom. caminhem. Que bom, professor. Agora eu queria perguntar para os dois em relação à criança. A criança, os pais geralmente levam hoje as crianças, o adolescente, para fazer uma avaliação cardiológica. E como é que tá as crianças nessa fase, na escola, na educação física, que vocês atuam na escola? Uma criança cardiopata, como que ela atua na escola, na atividade física também? Então, primeiro o médico tem que liberar ela pra gente. Sim, né? já, vamos supor que o médico já liberou, como que é o trabalho com essa criança? Então, primeiro o médico libera, apontando que ela está apta à atividade física, né? E ali na aula curricular, na nossa escola, no Liceu Santista, ou na aula extracurricular, a gente segue de uma forma bem moderada, tá? Aprendendo a conhecer o corpo desse aluno, né? Dependendo de qual patologia que ele veio, cardíaca. E aí, junto ao médico, o aluno vai evoluindo sem ser podado de tudo que a natação pode oferecer. Porque ele acaba sentindo isso, que ele não consegue participar de todas as atividades que os amigos estão participando. A princípio, ele percebe. Sim. Mas aí o meu objetivo como educador físico ali na escola é mostrar para ele, fisicamente e psicologicamente, que ele é capaz. E junto ao médico, em 99% dos casos, no final, esse aluno já está com os colegas na escola, tranquilamente, fazendo tudo. O que pode mudar é quando é numa equipe de competição. Como o Liceu tem uma equipe de natação lá. Aí, de repente, esse aluno pode não chegar a uma equipe. Porque aí você já chega no nível de treinamento de alto rendimento. Aí, de repente, se esse aluno tiver o sonho de participar disso, ele deve voltar no médico e os cuidados, de repente, serão outros, ou, de repente, ele não vai poder mesmo participar. Entendi. Né? Tudo depende. Né? Sim. Qual a sua opinião em relação às... É que quando vem uma criança já, porque geneticamente ela já nasceu cardiopata. A dica, na verdade, que existe um questionário chamado Parquet, para fazer para adultos e crianças, Certo. para passarem por avaliação médica. Existem aquelas crianças, esse questionário ele visa o quê? Ele pergunta se você já teve dor no peito, se você já desmaiou, se você tem algum cansaço novo. São 7 perguntinhas. Se você responder sim para uma delas, Parquet, gente, anote a dica aí, Parquet. Se você responde sim para uma dessas perguntinhas, você tem que partir para uma consulta médica mais detalhada. E nessa consulta médica mais detalhada, a gente vai avaliar qual é o tipo de cardiopatia, que existem diversos tipos de cardiopatia em crianças, e qual é a limitação. A grande maioria das crianças tem pouca ou nenhuma limitação, tá? Isso é uma questão de saber qual é o tipo de cardiopatia, se ela já foi corrigida ou não, operada, e a limitação que ela tem, que a minoria das crianças tem algum tipo de restrição a fazer atividade física, por mais que severa que seja a cardiopatia. Como o Fábio colocou muito bem, talvez a competição, a natação não seja o melhor esporte para aquela criança cardiopata. Mas existem inúmeras maneiras de competir, né? O meu filho, por exemplo, a gente induz ele a fazer natação, mas ele também faz aula de xadrez. Ótimo. Faz aula de xadrez. A gente trabalha as duas vertentes. Sim. Óbvio que, como pai, E é como matemática nadador, pura, né? que é matemática pura, que é raciocínio, quer lidar com problemas, quer lidar com frustração. Então a gente trabalha tanto o exercício físico, o esporte atrelado ao esforço físico, como o esporte atrelado ao desenvolvimento mental, ao controle de situações que fogem
ao controle dele. E você sabe qual que ele prefere, Cris? É o xadrez. É o xadrez. É o xadrez. Ele vai muito mais animado, talvez até um pouco pelo frio, pra aula de xadrez. Sim, tu pode Do que influenciar. pra aula de natação. Aula de natação ele vem, quando tem os meninos maiores, não, mas eu não quero nadar com os maiores. Já o xadrez, ele vai sorrindo e volta sorrindo. Isso é muito individual. É não é por individual. falta de estimular na Não é. natação. Talvez isso, desculpa, Cris, Sim. falta de repente por falta dos pais também enxergar ou tentar identificar quais os esportes, os gostos, né, do filho, da criança, Ele na experimentar, prática, né? ou experimentar, né? A gente está cansado de falar aqui, inclusive aqui no programa mesmo, né? Hoje as coisas mudaram, né? Hoje a gente não joga mais bola na rua, não joga mais taco, né? Thiago Paes que jogava muito taco, né, Thiago? Era uma loucura. Bola de gude, né? Hoje não existe mais, né? Mas é fato que a gente precisa incentivar mais as crianças aí a prática esportiva, enfim, né? E aí, qual que é a dica aí que vocês dão com relação a isso? Como é que estão essas crianças na escola com a atividade física? Elas estão mais querendo fugir, levar atestado? É isso que ele falou, é uma realidade. Cris, sendo bem sincero, a mídia não ajuda, tá? Para as crianças fazerem atividade física. Menos o Sem Pauta. E o Pô de Saúde Menos ajuda. o Sem Pauta e o Pô de Chegamos Saúde. para mudar isso. Vamos mudar essa realidade. Vamos mudar. Né? Então, assim, a gente não tem muitos exemplos aí na mídia, no YouTube, youtubers, enfim, não todos, né? Então não tem uma ajuda. Eu sinto que parte muito aí dos pais, eu sinto que parte muito aí da escola para a criança se tornar ativa. A educação física é uma aliada, né? Porque é ali que ele pratica vários esportes e ele pode experimentar, né? Mas não pode ser só isso, porque a educação física são 2 vezes na semana numa escola, né? Para você ser considerado aí um não sedentário, você tem que praticar atividade física 3 vezes na semana. E talvez isso mude ainda, porque as pessoas estão muito paradas, né? Há 20, 15 anos atrás, talvez, a criança de manhã jogava a bola na rua e depois ia para a escola. E ainda tinha atividade física, a educação física. Hoje não. Hoje seu filho fica ali no computador, de repente, pela manhã, fazendo uma tarefa da escola. E depois ele vai para a escola, tem 1 ou 2 atividades e de repente ele volta e senta de novo, né? E junto com isso, eu dou até uma dica para os pais aqui. Os pais devem ter garra em estimular seus filhos a fazer exercício. Bora lá, pais! Vamos lá, pai! Aqueles pais que já praticam esporte, já vão mais. Agora, aqueles pais que são sedentários, que estão ali ouvindo a gente, para poder colocar uma sementinha na cabeça deles, para poder estimular os filhos. Porque uma vez que eu não faço atividade, eu não vou estimular meu filho. A palavra motiva, Né? né? Mas o exemplo ele arrasta. Pois é, então, eu se o acho pai o e a mãe seguinte, não deu o exemplo, eu não vou Olha, querer sim, fazer. Vem aqui no Santa Cecília, das 6 às 7, das 7 às 8 da noite, tem uma excelente aula de natação para iniciantes. O meu Ótimo. filho começou aqui, tem a sua, né, Fábio? Acho que também. Tem. Mas eu acho que aqui na nossa cidade é um campo de fazer atividade física. É muito difícil você ter uma desculpa para não fazer. Então, esporte não falta, lugar não falta, profissionais capacitados para começar não falta. Ontem eu estava correndo à noite na praia, um atleta olímpico, Paulo Miachiro, correndo a 100 metros de mim. Miachiro estava correndo ontem umas 8h30 na praia, 8h30 da noite na praia. Então, qual é a cidade que você corre com um atleta olímpico Verdade. junto com você, né? É uma Então, realidade. isso é óbvio que eu fiquei motivado quando eu vi o cara na praia, né? É uma Isso realidade. É uma coisa muito boa da nossa cidade, né? Então, eu acho que o que eu tenho para dizer é que a palavra motiva, a gente tem que. Mais um exemplo arrasta. O filho tem que ver o pai fazendo uma coisa para ele entender que aquilo é uma coisa boa. Sim. Porque ele vai ver o benefício daquilo no corpo do O pai reflexo, dele. né? Exato. E nós estamos vivendo agora, Cris, uma pandemia de obesidade infantil. Com a pandemia e esse estudo online, as crianças elas adquiriram hábitos de adulto, de ficar no computador. Sim. Então, de se alimentar, de fazer pouco esporte. Então, nós podemos perceber que houve um aumento do número de casos de obesidade infantil, de diabetes infantil e de aumento do colesterol em crianças. Durante a pandemia? Por inércia. Por inércia. E por se alimentar também de forma a A estar no pandemia- computador, você Sim. está A pandemia beliscando, trouxe transtorno de doce. ansiedade,
trouxe o enclausuramento, tirou a gente dessa prática social de fazer atividade física. Então a pandemia teve os seus efeitos colaterais na população, por mais que afetou uma ou outra criança, ela teve aí a sua marca na população das crianças, trazendo mais obesidade, mais colesterol elevado, mais glicemia elevado, mais diabetes. Para se ter uma ideia, o Neymar, o jogador Neymar, ele tem um projeto na Praia Grande, estamos instituto do projeto Neymar Júnior. É o maior projeto social em extensão de terra. É um campo enorme que ele tem de diversas atividades físicas. E lá eu pude participar de um trabalho que a gente fez o colesterol de 1.500 crianças que são estudantes públicos das escolas da Praia Grande. E houve um aumento de pré-pandemia para pós-pandemia de 12% no colesterol basal dessas crianças. Olha que relevante. Os efeitos da pandemia não serão só a curto e a médio prazo. Os efeitos dessa pandemia serão a muito longo prazo. E como é que a gente vai combater isso? Com atividade física, com alimentação adequada. Você me perguntou há pouco da alimentação e da atividade. Sim. A alimentação é tão importante quanto a atividade física. Não adianta nada o cara treinar e comer, né? E comer uma alimentação inadequada. Não está fazendo benefício nenhum. Ele está fazendo um benefício, mas está acabando com aquele benefício, né? Ele está anulando, na realidade. Agora tem um fato interessante também, né? Bem curioso. Enquanto a pandemia trouxe tudo isso que você falou, muitas pessoas, por terem ficado muito tempo paradas, perceberam o quanto era importante. Tanto que, quando a gente começou a sair do isolamento, o número de pessoas procurando treinadores, personal trainers, academias, aumentou substancialmente. E uma outra coisa bacana que eu achei sensacional, participei disso. Antes, todo mundo achava que você tinha que ir para academia para treinar, ou tinha que entrar na piscina. Descobriram que é possível fazer um ótimo, excelente trabalho dentro de casa. Na pandemia, vários personagens começaram a fazer lives explicando o que fazer. Isso aí, lembra que a gente conversou sobre o treino funcional? Isso mesmo. Foi quando o treinamento funcional veio com força total. O que é o treinamento funcional? É um tipo de treinamento que melhora a tua funcionabilidade para algum gesto. Por exemplo, a dona de casa, ela pode fazer um treino funcional que proteja e que melhore o movimento dela durante o carregamento de uma sacola até o mercado, durante, de repente, o processo de varrer o chão da cozinha, enfim. Qual é o treinamento funcional para um nadador? É aquele treinamento onde você auxilia na mecânica do gesto da natação, fortalecendo os músculos adequados e aí vai. E aí, na pandemia, esse tipo de treinamento caiu como uma luva. E ele ganhou força. E nesse tipo de treinamento você alcança todos os benefícios que um exercício físico pode trazer. Cris, a coisa está muito dinâmica aqui, ó, rapidinho aqui. Cristiane Souza conosco, o Antônio Carlos Rolo, Vinícius Constantino, a dupla sempre dinâmica aqui conosco. A Patrícia Ruas, a Andréa Vilela, Duenas, a filha do Duenas, né? Obrigado aí pela participação. Obrigado. Simone Santos. Antes da gente ir pro intervalo aqui, mas já que você falou de comer, né? Tem uma perguntinha aqui da Giovana, né? Manda aqui, Rogério Cris, bom dia. Quais são os produtos ou comida que fazem bem para o coração? Aproveitando, doutor Felipe, nos ajude a salvar uma vida. Nos ajude a salvar Flávio Santana, né, também apresentador do programa, que todos os dias de manhã, o seu café da manhã é composto por uma Coca-Cola e uma coxinha. Jura? Precisamos salvar esse... Já pode tomar uma aspirina. Precisamos salvar Flávio Santana. Salvem, né? Flávio Santana. Mas a pergunta da Giovana aqui, tem alguns produtos que são melhores, vamos dizer assim, para o coração? Na verdade, sim, existem produtos que são amigos do coração, né? Então, nesse momento, a gente tem duas maneiras de pensar. Primeiro, a gente tem que abusar de grãos, vegetais, saladas, folhas. Isso é muito importante. As carnes, a gente prefere orientar carnes de peixe e carnes brancas. E o mais importante também é a maneira como é cozinhado, como é preparado esse alimento, né? Aqueles alimentos preparados de forma frita, com a gordura em volta, são alimentos ruins para o coração. Então, a gente preferia alimentos mais naturais e há uma atenção muito importante também, Rogério, no modo de preparo desse alimento.
Legal. Gente, ó, Cris, a gente precisa fazer um rápido intervalo comercial. São 7h42, tá dinâmico a coisa aqui, mas é 2 minutinhos e já já a gente está de volta com esse animado e informativo bate-papo aqui na estreia do Pô de Saúde aqui no Sem Pauta. 7h42, 2 minutinhos a gente está de volta. 7h44 de volta aqui ao programa Sem Pauta, nessa belíssima estreia aqui do quadro Pô de Saúde, aqui com a doutora Cristiane Godinho, né? Participando aqui ativamente com os nossos convidados. Aliás, muita gente participando, né? O Flávio Santana, né? Ele fez aqui a sua meia-culpa, né? Colocando assim, ó, excelente programa, bom dia, apenas corrigindo. Coquinha zero e pão com manteiga, mais saudável que a coxinha, diz aqui o Flávio Santana. Mudou muita coisa. Flávio, não mudou muita coisa, mudou, né, doutor? tanta Do ponto de coisa vista assim. técnico, a Coca Zero ela não tem um açúcar, mas ela tem muito sódio. E o sódio é um inimigo da pressão arterial. E a principal causa reversível de mortalidade é a hipertensão. E o sal é o principal vilão. E o Brasil é um dos 7 países do mundo que mais se consome sal. Mais se consome sal. Pela Coca Zero, pelo condimento. Então nós somos altamente consumidores de sal. Então a dica aí, é ir pro suco de laranja. Flávio, Fica até uma pergunta. Diet, light, tem o que é menos pior? Na verdade, assim, para quem é diabético, a formação regular, né, que os americanos chamam de regular, ela não é adequada, né? Então a gente orienta para aquelas pessoas que são diabéticos procurar o zero, né, que é o light. Para aquelas pessoas que são hipertensas, nenhuma nem outra, né? Porque não tem diabetes, mas tem sal. Então você escolhe se você quer ter problema de diabetes tomando a normal ou problema de pressão tomando a zero. Essa é a escolha que você tem que ter quando você consome um refrigerante. Refrigerante, de uma maneira geral, não é uma cultura saudável. O brasileiro consome mais e mais e mais refrigerante cada vez. E a gente vem percebendo no consultório cada vez mais pessoas mais jovens tendo pressões mais elevadas. E o Brasil é um dos países do mundo que mais se consome sódio. Junto com o Haiti, com os da América Central, com o México, com a Austrália. Que a gente é altamente consumidor de sal. E aí o nosso ouvinte, ao perceber, concluir tudo o que você falou, pode pensar, vou partir pro suco então, que é a minha saída, né? Mas o suco de saquinho também não é uma boa ideia. O suco né? de saquinho é desidratado, né? Ele tem conservantes. Esses conservantes são à base de sol. Basta ver a carne de sol, né? O que é carne de sol? A pessoa pega, coloca sal na carne e coloca ela no sol, desidrata, né? Então o sal ele é tão potente que ele conserva a carne. Então ele tem efeitos colaterais. E a bebida, quando ela é feita de forma conservada, ela tem esses conservantes que tem sódio, que eles elevam também a pressão arterial. Quando eu falo de suco, é a apresentação natural. É a laranja espremida, é a melancia, é essa apresentação que a gente recomenda. A polpa também. A polpa também é uma coisa legal, né? O que a gente Os de caixinha, os de caixa. O de caixinha tem um conservante, Cris. Já não seria a primeira opção. Mas é melhor o suco de caixinha do que a Coca Zero. Tem alguns sucos que são integrais. O que de muda laranja, é a quantidade de caloria. A quantidade de caloria, só que muda. Muda a quantidade Como de caloria. você falou que quanto mais cedo está chegando a PA, seria que idade? Olha, a gente percebe aí que a gente atende pacientes de 30, 35 anos já com hipertensão e tomando remédio para hipertensão. Isso é um problema. A pressão descontrolada demora 10 anos no nosso corpo para fazer algum tipo de lesão. Então, se você tem a pressão elevada, além dos hábitos saudáveis, tem que procurar um médico, porque 10 anos de pressão alterada pode causar lesão no fundo do olho, cegueira, lesão renal, insuficiência renal e hemodiálise, AVC, infarto. Aumento do coração, infarto, insuficiência cardíaca. A principal causa de dilatação no coração no nosso país é a hipertensão arterial não controlada. Então, em termos de saúde pública, vamos pôr o ministro da Saúde. Qual seria a principal... se eu fosse ministro, por onde eu atacaria numa das principais vertentes? O controle da hipertensão e do diabetes. São as principais causas reversíveis de doenças e de mortalidade que a gente tem no nosso país. E são doenças silenciosas. Esse é o ponto. Quando ela acometeu tudo, é que você vai identificar o que ela fez com o teu organismo. Exatamente. Não é? São doenças... Você não vai dando atenção e ela vai disseminando ali. São doenças democráticas, atingem todas as faixas etárias, todas as etnias, todas as condições econômicas, tanto a hipertensão quanto o diabetes. Então são doenças silenciosas que, quando às vezes dá o primeiro sintoma,
o mal já está instalado. Então, o ideal é a gente, nesse momento, usar aquela classificação da OMS, que a gente estava conversando há pouco. O fato da pessoa não ter uma doença não quer dizer que ela está saudável. Certo. Tá? Então, o que a gente orienta? Procurar um médico, procurar um clínico geral no posto de saúde, aquelas pessoas que possuem um plano de saúde, procurar uma vez por ano para medir a pressão, para fazer um exame de glicemia, para fazer um exame de colesterol. As pessoas me perguntam, Thiago, quando é que é a primeira vez que eu devo ir no médico? Olha, eu costumo falar assim, fez 18 anos, tirou a carta, vai no médico. Eu costumo falar, 18 anos talvez seja um check-up. Eu acho que no pediatra a gente passa pela caridade, que a gente vai anualmente, mas na idade adulta, 18 anos eu acho que tem que fazer uma avaliação. A ida ao médico não é para procurar problema, é para prevenir o Para problema. prevenir. A gente tem que parar de correr atrás do rabo. Não precisa esperar o problema para ir no médico, isso era coisa dos nossos avós. Nós temos que o quê? Como a gente vai viver mais, hoje em dia o brasileiro vive de 60 a 70 anos. A nossa geração, tomara Deus, viva de 80, 90 anos, viva bem. O que a gente quer? A gente quer controlar os fatores de risco. Controlando os fatores de risco, Rogério, a gente vai ter menos demência. Sim. A gente vai ter... Existem algumas teorias que a pressão alta leva a microhemorragias e a tal da microhemorragia leva ao adoecimento do nosso cérebro. E eu vou mais além. A maneira como a gente lida com as nossas emoções, se a gente lida mal com as nossas emoções, rumina, guarda, a pressão sobe por causa de um estresse, o batimento sobe. Que aí vem a ansiedade, o pânico, a depressão. A gente tem uma vida comprometida e um futuro comprometido. Tira de circulação a pessoa. A maneira como a gente lida com nossos sentimentos e com o nosso fator de risco é muito importante. Gente, você que está nos acompanhando ao vivo, né? Ou você que vai nos ver depois, né? Através do canal do YouTube do Pô de Saúde, né? Vamos combinar aqui o seguinte, eu e você aqui, vamos cuidar da saúde? Bora cuidar da saúde, né? Vamos cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que cada um de nós temos, com né? certeza. Vamos cuidar. Aliás, faça como um meu amigo. A gente tem amigo chique, viu, Thiago? Né? O Martinho mandou de novo aqui, o Martinho Polício, superintendente do Litoral Plaza Shopping. Ele manda assim, eu tenho o hábito de treinar semanalmente das 6 às 7 da manhã, sempre com acompanhamento de um personal trainer. Com frio e sem frio. E sem frio, parabéns, né? Martinho é um cara realmente fora da curva. Martinho, né? Quando é que vai ter aquela corrida do Litoral Plaza de novo pra gente correr? Martinho, tá feito aqui, doutor Felipe, que por favor, Janine do Marketing, vamos fazer a prova do Litoral Plaza Shopping aí, correndo, tá bom? Participação aqui rapidinho da Cíntia, que fala mais ou menos aqui que a gente está conversando. Ela manda aqui um bom dia, tenho 23 anos e há 3 anos luto contra colesterol alto. Não consigo diminuir a minha meta de menos 200. 200 é o... É seu colesterol total ou LDL. O que fazer? Já que eu tento manter aqui uma dieta balanceada, mesmo assim, vejo que não consigo melhorar o colesterol. Diz a Cíntia, ela não fala de onde que ela é aqui, mas obrigado, viu, Cíntia, pela participação. Rogério, só um complemento, a hereditariedade nessa história tem muita influência? Você tá lendo meus pensamentos, né, cara? Tá perto, o Thiago é quase um médico. Um médium também, né? Um dia eu chego lá. Médico e médium. Realmente, Rogério, Cíntia, é o seguinte, o colesterol, ele é uma das doenças em que a condição genética ela é mais importante. Então, muitas vezes a pessoa é magrinha e tem aquele colesterol elevado. Aí, feita a atividade física, feita a dieta, nos resta o tratamento farmacológico medicamentoso. Então, hoje em dia nós temos drogas muito, muito fortes. Tem até injeções que te dá uma vez por mês para reduzir o colesterol, que a gente consegue controlar o colesterol de todo mundo, por mais alto que seja. E a atividade física é a grande aliada, né? Grande aliada. Mesmo durante... Que atividade a específica que vai surtir melhor efeito? Ou um efeito mais... Atividade aeróbia. Aeróbia. Qualquer tipo de atividade. Corrida, natação... Qualquer tipo de atividade aeróbia é o melhor. O que importa é você se movimentar. Mas a atividade aeróbia é o mais adequado nessa situação. Quem tem problema articular... A atividade física, a natação, ela é indicada para quem tem problema de articulação? Assim, a natação é mais indicada porque não tem impacto, né? Mas eu sou a favor de fazer um conjunto. Na fase mais aguda, vá para a água. Se necessário, faça uma fisioterapia. Passe no ortopedista com antecedência. Mas como nós vivemos no meio terrestre,
eu acho muito bacana, mesmo para você que adora piscina, adora natação, fazer também alguma coisa fora da água. Ok? O corpo ele tem que estar adaptado para o nosso ambiente do cotidiano, que é o seco, né? O terrestre. Isso é muito importante. Agora, mudando um pouquinho do que a gente está falando, vou com uma pergunta específica para o Dr. Felipe. Prolapso de válvula mitral. Veio algumas perguntas, eu até tenho um sobrinho também que tem isso, mas assim, não controla, ou não tem controle, ou não tem controle em relação a isso. Porque ele fala que, dependendo do estresse que ele sofre, ele tem, no final do dia, muita taquicardia. Cris, o prolapso da válvula mitral é uma situação muito heterogênea, tem várias condições. O prolapso competente, que é aquela, só explicando para o pessoal aí da internet... para explicar também o que é o prolapso, né? A válvula mitral é a válvula que está dentro do nosso coração, que separa o átrio do ventrículo esquerdo, que são duas câmaras do nosso coração que tem muito oxigênio. Lembrar que o lado esquerdo do coração tem muito oxigênio, o lado direito do coração tem pouco oxigênio. O lado esquerdo do coração, tendo bastante oxigênio, ele é oxigenado através da abertura e do fechamento de duas válvulas, que é a mitral e a válvula aórtica. A válvula mitral, quando ela se fecha, o coração ele recebe grande quantidade de oxigênio, tá? E o não fechamento da válvula mitral, ou fechamento dificultado, ele tem o nome de prolapso da válvula mitral. Essa condição pode ser uma variante fisiológica, que na grande maioria das pessoas as válvulas não se fecham ao mesmo tempo, a gente chama esse prolapso de prolapso competente, e isso não dá sintoma nenhum, Cris. Se o prolapso dele é um prolapso competente, a taquicardia não tem nada a ver com o prolapso. Agora, se for um prolapso incompetente, em que a válvula deixa refluir um pouquinho de sangue, em que a comporta não se fecha e volta um pouquinho de sangue, aí alguns sintomas podem aparecer e a gente tem que fazer o acompanhamento com o cardiologista. Mas essa é uma condição que raramente leva a alguma patologia mais séria da válvula mitral. Essa é uma condição que na maioria das pessoas é uma condição benigna, que deve ser acompanhada através da consulta médica e da realização de um ecocardiograma a cada 6 meses. Eu quis tocar nesse assunto do prolapso da válvula porque é um nome que assusta e não tem tanta gravidade assim, né? Não tem tanta gravidade. Por isso que eu quis tocar no assunto, porque pode ter ouvinte que tem alguém e fica assustado. Às vezes vai no médico, o médico fala, a pessoa fica nervosa e acaba não entendendo perfeitamente. A dica, Cris, para quem tem qualquer doença nas válvulas do coração é manter uma saúde dentária adequada. Principalmente. Porque as agressões do nosso coração, elas vêm pela boca. Sim. A dentista pode dizer, né? A mesmo. saúde da boca e a saúde do coração são marido e mulher, né? Mulher. Então aquela pessoa que tem um prolapso na válvula mitral competente ou não competente, todos temos que ter a saúde dentária em ordem. Mas aquela que tem a doença no coração, ela tem que ter a saúde da boca mais em ordem ainda. Ótimo. O que você falaria, agora que está terminando aqui, o que você daria de recado até para os teus alunos que ainda relutam a fazer uma atividade ou na escola ou fora da escola, da importância, até porque assim, às vezes os filhos acabam dando exemplo para os pais também, e os pais acabam acompanhando os filhos também. Bom, primeiro que assim, né, diante dos meus clientes, dos meus alunos, tem aquela fatia dos que se movimentam e os que não se movimentam. Para aqueles que se movimentam, continue assim, né, movimento traz saúde, e não só o movimento, como a gente conversou aqui já, a boa alimentação também, o descanso, o lazer, o ser feliz. Isso traz muita saúde. Exatamente. Para aqueles que ainda não se movimentam, corram atrás. O começo, eu não estou falando que é fácil, é difícil, mas como eu falei aqui no começo do podcast, comece com 5 minutos de alongamento. Comece com uns 15 minutos de caminhada, mas comece. Dê o start inicial, que a médio e longo prazo o seu corpo vai agradecer muito. Lembrando que a curto prazo muita coisa acontece também. Sim. Como eu já falei, como de repente você fazer um alongamento pela manhã e ficar mais bem disposto ao longo do seu dia. Tá? Então, descanso, alimentação, atividade física, fique com a sua família, lazer, seja feliz. Qualidade de vida. Obrigada. A gente já está chegando já ao nosso final aqui do Pô de Saúde, mas rapidinho aqui no Pique, aliás, muita gente participando, né? Que bom. Agradecer aí a participação maciça. O povo gosta de saúde, a gente só precisa né, disseminar mais aqui e as pessoas entenderem realmente da sua importância, né? Mandar um abraço para Augusto Gonçalves, ele que é um dos proprietários lá da
Padaria Roxy, né? O melhor pão de cará da cidade. Manda aqui um bom dia. Estou indo fazer minha hidroginástica para melhorar a saúde do idoso. Boa, dentro d'água. Era Dentro isso também que d'água, eu né, ia Augusto? falar. Você vai na academia hoje, como eu falei mais cedo, você vai na academia hoje 6, 7 horas da manhã, a base é a terceira idade. Então isso é uma coisa muito bacana. Sim, muito Só legal. que é que eu percebo assim, às vezes as academias hoje não têm um professor que acompanha aquele idoso. E aí acaba podendo lesionar também, né? O trabalho tem que ser diferenciado, O trabalho não é? é diferenciado Ter um em várias... personal acompanhando. Então, posso dar uma nota rápida? Pode, Bem sim. importante, tá? Natação, musculação, treino funcional, seja lá o que for. Existem várias fases de treinamento e de aprendizagem da modalidade. Tem a fase infantil, tem a fase do adolescente, tem a fase adulta e tem a fase ali da meia-idade e terceira idade. Cada fase merece o seu respeito. Para a terceira idade, temos que estar atentos. Procure um profissional gabaritado e competente, porque quando você chega numa terceira idade, já surgem algumas patologias, tá? Passe no médico, né? Primordial, faça que é uma ele quem vai bateria de liberar. exames, ele que vai liberar, mas quando o médico libera aquele paciente para você da terceira idade, por exemplo, não é que tá ok, ele pode fazer tudo. Devem ter cuidados. Tem as limitações. Tem as limitações. E aí você pode trabalhar junto ao fisioterapeuta, junto ao médico, sempre respeitando o limite do aluno e não subestimando o aluno. Aí da terceira idade eu vou colocar só para caminhar na água. Calma. De repente ele pode mais. E quanto mais bem treinado, maior vai ser o quê? A qualidade de vida dele. A longevidade dele. Gente, a gente já está aqui já no final já, né? Mas só para não deixar meu amigo Eu Oswaldo queria- Ramos Hélio aqui sem resposta, 30 segundinhos aqui. A criança com hipertensão genética pode fazer atividade física de alto rendimento? Pode, desde que a pressão esteja controlada. Pode. Tem que controlar a pressão. Tem como controlar a pressão. Hoje em dia a gente tem remédios extremamente eficazes que a gente consegue controlar a maioria dos problemas de hipertensão. A gente só tem que saber se a hipertensão nesse caso é primária ou secundária. Em crianças, a hipertensão primária é o quê? Aquela que não tem uma causa muito estabelecida. Em crianças, é mais frequente a hipertensão secundária, aquela que tem uma causa hormonal, uma causa secundária que acaba levando essa pressão. Cris? Eu queria perguntar para o doutor por que você passou a ser triatleta? Quando que você tomou essa atitude para poder estimular as pessoas que estão nos ouvindo? Cris, na minha vida, é saúde, família e trabalho. Desde pequenininho eu faço atividade física. Eu me lembro de 3, 4 anos eu fazendo natação. Na verdade eu só mudei o esporte, eu sempre fiz esporte. Na verdade eu só canalizei. Eu nadava, eu corria, eu comprei uma bicicleta e aí eu virei triatleta, né? Triatleta amador, projeto triatleta, mas eu acho que eu fiz isso porque na minha vida essas são a minha ordem. Saúde em primeiro lugar, família em segundo lugar e trabalho em terceiro lugar. Se eu confundo isso, eu tô perdido. Tudo misturado. Exato, exato. Muito bom. exato. 8h02 da manhã dessa terça-feira, a gente chega aqui ao final desse dinâmico, informativo, descontraído e saudável. Olha só, né? Muito saudável. A estreia aqui do Pô de Saúde, aqui no programa Sem Pauta. Queria mais uma vez parabenizar aqui a doutora Cristiane Godinho. Muito obrigada. Né, por esse super projeto aqui Parabéns, conosco, Cris, né? Parabéns, viu, Cris? Obrigado. Parabéns pela Hoje estreia. Foi uma realização de um ideal. Quero agradecer de novo ao Rogério, ao Thiago. Obrigado também, doutor Felipe, professor Fábio, que está no coração do mim e do meu filho. Foi um ideal que eu sei que vai dar certo. Agora eu tenho um start. Legal, Muito parabéns. obrigada a todos que participaram também, pela rádio, que vão assistir pelo YouTube. Qualquer dúvida que as pessoas tiverem, também estou à disposição. Muito bem. Felipe, obrigado pela participação, viu? Valeu. Estou à disposição, Cris, para voltar quando vocês julgar Vocês voltarão necessário. mais vezes, vocês podem ter certeza disso. Temos Julgar muitos assuntos necessário, ainda. O que você precisar falar de saúde cardiovascular, eu estou à disposição, gosto muito do que eu faço, gosto muito de ser médico e gosto muito de fazer atividade física. Então estou à disposição aqui e parabéns por esse Obrigada. projeto tão bonito. Obrigada. Fábio, obrigado, viu, pela participação. Muito obrigado, Cris. Mais uma vez, sou muito grato pelo convite.
É sempre uma honra para mim poder estar falando de saúde, de qualidade de vida, ainda mais aqui na Rádio Santa Cecília. Obrigado a todos vocês. E o que eu deixo aqui de mensagem é o seguinte: movimentem-se, não deixem a peteca cair, não vale a pena ficar parado, né? Façam esse conjunto da qualidade de vida, boa alimentação, descanso, movimento, alegria. Muito Ok? bem. Muito obrigada. Encerramos então aqui hoje o primeiro Pô de Saúde da história, né? Que seja aí muitos, né? Palmas aí. Palmas para o primeiro Pô de Saúde da nossa história. Lembrando que você pode acompanhar, se você quer acompanhar agora, já, né? Vai lá no Facebook do programa Sem Pauta, você já pode acompanhar. E nos próximos dias, né, já estará lá o vídeo, né? Esse vídeo aqui gravado lá no canal do YouTube do Pô de Saúde, tá certo? Deixa eu me despedir aqui do meu amigo Thiago Paz, que segue até às meio-dia aqui na sintonia da 107,7. Muito obrigado a todos. Fica aqui o convite amanhã, a partir das 7 da manhã, programa Sem Pauta de volta, né? Aqui nessa mesma sintonia aqui. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Você ouviu na Santa Cecília FM, programa Sem Pauta. Oferecimento. Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e segurança a serviço do Brasil. Nova Vital Med. Lide Litoral Paulista. TOTUS, a empresa que acredita no Litoral Paulista. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar.